Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Profissão Digital, eu sou Alan Engel e hoje eu vou falar para vocês das ferramentas no Photoshop que são o Stroke e as configurações, algumas das configurações dos pincéis para que a gente possa fazer esse efeito aqui do halo no entorno da dançarina. Além desse efeito, a gente vai botar um efeito de wind, que dá uma ideia, o vento, né, no caso, que dá uma ideia de movimento para a dançarina. E essas ferramentas, apesar de serem simples de usar, se você pular qualquer passo para o uso delas, não vai ter o mesmo efeito, como por exemplo, o stroke começando mais fino, ficando mais grosso, depois ficando mais fino de novo, ou essas bolinhas daqui que a gente está vendo no entorno do halo. Vocês podem fazer isso com qualquer imagem, poderia ser uma imagem com fundo, uma fotografia de vocês, alguma coisa assim, porém, para dar esse efeito daqui do movimento, a gente vai ter que ter uma imagem que seja recortada, com um fundo transparente, que nem esse daqui que eu tenho. Então eu vou abrir primeiro o arquivo, para esse meu caso aqui eu vou abrir um arquivo de 920 por 720, tá? Porque eu já fiz o teste e é esse o tamanho do meu arquivo para minha composição. Vou dar OK. E com a ferramenta, voltando aqui na minha imagem, com a ferramenta de mover, né, com a Move Tool, eu vou clicar em cima dela e arrastar para cá, para a aba do meu novo documento. E vou soltar ele aqui, posicionar ele melhor. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar o meu background de preto, né, que vai ficar melhor aqui para a composição. Então, se o de vocês não tiver aqui assim, é só dar um clique nesses dois quadradinhos aqui que eles vão ficar preto e branco. Alt Backspace e pronto, tá pintado. Alt Backspace é o atalho para a gente conseguir pintar com a cor de foreground. Vou então selecionar a layer da minha imagem e vou começar a fazer o desenho do caminho do halo que vai ficar em volta dela. Vou pegar a Pen Tool, essa ferramenta aqui, o atalho é P, e aqui na configuração dele a única coisa que eu vou mudar é porque às vezes pode estar aqui, ó, em Shape, e a gente tem que colocar em Path, tá? Segunda opção aqui. Então eu vou fazer um desenho, começar daqui. Para fazer uma linha curva eu clico seguro e arrasto e vou conseguir fazer a linha curva. Vou fazer aqui de novo. Aqui. A ideia é que vocês façam linhas curvas até chegar no ponto onde vocês querem. Pronto, desse jeito tá bom. Segunda coisa que eu tenho que fazer é configurar o meu pincel. Eu vou pintar esse caminho que a gente fez, esse path que a gente fez, com uma ferramenta chamada Stroke, mas para isso ele usa a ferramenta pincel para fazer essa pintura. Então eu vou dar um clique aqui no pincel, tá? Ou tecla de atalho B, e vou configurar. Nessa primeira configuração aqui, onde tem esse númerozinho, vou configurar o size dele como 5 pixels e o hardness como 0. Não é só isso que a gente tem que fazer. Eu vou apertar a tecla F5 para entrar nas propriedades do brush. Dentro aqui das propriedades, a gente vai ter que ligar esse Shape Dynamics para que a gente consiga fazer com que o início e o final do path, né, do stroke, ele seja mais fino do que a parte de dentro. Se a gente não ligar isso aqui e colocar o Ctrl em Pen Pressure, ele não vai conseguir entender esse tipo de comando e ele vai ficar com a linha toda da mesma espessura. Configurado, eu vou só trocar a cor com que eu vou pintar ele, porque aqui ele vai pintar com a cor do foreground, a cor é preta. Eu quero pintar de branco. Pressionar o X e pronto, ele vai trocar aqui o branco com preto. Vocês podem fazer isso de qualquer cor, mas a gente vai usar um outro método para pintar ele depois. Vou criar então aqui uma nova layer para que eu possa colocar o stroke. Venho aqui embaixo, no papelzinho, nova layer. Pego a ferramenta Pen Tool e em qualquer lugar daqui, botão direito e Stroke Path. A gente vai pintar ele com a opção Brush, que foi a opção que a gente configurou, e ligar o Simulate Pressure, tá? Que é essa ferramenta daqui que vai fazer com que as pontas do nosso path, do stroke, né, elas fiquem mais finas do que
o centro da linha. Tá? Então vou dar OK. Se eu vier aqui em Paths, nessa aba, e der um clique aqui do lado de fora, eu vou conseguir visualizar que ela ficou com uma linha mais fina aqui. Se eu quiser aumentar um pouco a espessura dessa linha, eu posso fazer o seguinte, vou dar Ctrl Z aqui para desfazer o meu stroke e vou ter que reconfigurar o pincel, ou seja, em vez de 5 aqui, eu quero botar 10. Pego de novo a ferramenta Pen e botão direito, Stroke Path, Brush, Simulate Pressure, OK. Pronto, agora vou colocar um glow nele para dar um brilho nessa linha que a gente tem. Clique duplo aqui em cima da camada onde está o stroke e vamos pegar aqui o Outer Glow. Ele vai dar já um brilho mais bonitinho aqui. Aqui a gente pode trocar o Blend Mode para normal, trocar a cor para branco, vou dar OK. E o resto pode deixar com essa configuração mesmo, 0,7, 50, 0, vou dar OK. Era só para dar um brilhozinho nele mesmo. Eu quero também que esse halo ele passe algumas vezes por trás do corpo, algumas vezes pela frente do corpo. Seleciona a camada onde está o stroke e eu vou criar uma máscara aqui, nesse íconezinho aqui embaixo, Add Layer Mask. Com o brush selecionado, vou dar um zoom, pressiono o Alt e gira a rodinha do mouse, o scroll, para movimentar, acessar a ferramenta a Hand Tool aqui para movimentar o meu canvas, pressiona a barra de espaço, clica e arrasta. Então aqui, nesse primeiro momento, a linha vai passar na frente dela, aqui vai passar por trás, então eu vou pintar de preto a minha máscara, vou ir pintando por cima dessa linha que eu quero apagar. É extremamente importante que a máscara esteja selecionada. Pode aumentar um pouquinho o tamanho do brush, colchete para a direita, apagar as partes que você não quer que passe pela frente dela. Descer aqui um pouquinho, essa vai passar pela frente, essa daqui passa por baixo. Então vou apagar isso aqui. Um pouquinho mais para baixo, pela frente, esse daqui também vai passar por baixo. Tá OK, Ctrl 0, minha imagem vai se adaptar ao meu canvas. E agora a gente vai pintar, tá? Vou criar uma nova camada, deixar aqui o meu brush, eu posso aumentar também um pouquinho do meu brush aqui, colchete para a direita, a gente aumenta o tamanho do brush, ele pode chegar a 125, 150 aqui em cima, tá? E vou escolher algumas cores, selecionar a camada nova, vou dar um clique aqui e pegar algumas cores aqui, dá OK e pintar essa primeira parte aqui, por exemplo. Vou pegar depois aqui um azul, também mais claro, e vou pintar essa segunda área aqui. Agora eu vou pegar aqui um laranja, um amarelo, pintar essa área aqui, tá? Não precisa se preocupar muito em pintar certinho tudo não, isso aqui depois vocês vão ver como é que vai ficar. E por fim, vou pegar um verde aqui, verde clarinho também, para fazer a composição aí de cor. Eu poderia fazer isso aqui, né, a mesclagem das camadas, por meio do Blending Mode, tá? Eu poderia clicar aqui, normal, e vir aqui em Color, por exemplo. Ele iria pegar toda a minha imagem, só que ia ter esse problema aqui, ó. No caso, no fundo preto, ele está funcionando. No fundo, e se eu fosse colocar alguma outra imagem aqui, ó, ficaria aparecendo toda essa coloração aqui em volta dela que não ficaria legal. Uma saída, vou voltar aqui para o normal, uma saída para isso eu vou pressionar o Alt e posicionar o mouse aqui, ó, entre as camadas até ela ficar com esse ícone aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma espécie de máscara com a camada de baixo. Então, ó, vou dar um clique e ele só vai afetar essa camada que tem aqui embaixo. Tá? Ou seja, ela só está afetando a layer do stroke. Vou fechar aqui as propriedades. Então, essa é a melhor maneira. Quando a gente desliga aqui o background, você vê que ele não tem mais aquele problema todo que tinha antes. Vou então fazer aquelas bolinhas, né, que tem em volta do projeto original aqui, que são essas partículas que tem aqui em volta. Da mesma forma que a gente fez esse stroke aqui,
a gente vai fazer com que ele fique com essas bolinhas configurando o pincel. Então vou já criar uma nova camada aqui, que é onde vão ficar as partículas, e vou configurar o meu pincel. Então seleciono aqui o pincel, vou botar aqui um size dele de 10, o hardness pode ficar em 0 também, e vou pressionar F5 para ir nas propriedades dele de novo. Aqui o que a gente precisa fazer além de deixar o Shape Dynamics ligado, a gente também, vou desmarcar aqui esse Smoothing, marcar esse Scattering, que ele vai fazer com que o pincel vire essas bolinhas aqui. Então, vou aumentar um pouco aqui o Scatter, que seria a distância entre as bolinhas. Vou botar aqui uns 400 e pouco. O Count a gente pode botar um valor baixo para ter uma quantidade menor de bolas. E aqui em Brush Type Shape, eu vou também aumentar o spacing para que ele fique mais ou menos assim. Pode fechar as propriedades e selecionando aqui o Path de novo, tá? A gente vai utilizar aquele mesmo Path, tá? A gente não deletou, ele está só desselecionado. Então seleciono o Path, ele vai voltar a aparecer aqui, Layer, vou ter que mudar aqui a cor de novo para branco, tá? Porque senão ele vai pintar com bolinhas verdes. Eu não quero essas bolinhas verdes, eu quero elas brancas. Dá um clique, escolhe a cor. Ok. Vou então, pego a Pen Tool, já com o meu pincel configurado, botão direito, Stroke Path. Mesma coisa, Brush Simulate Pressure. Vou dar ok. Olha lá, ele vai colocar, ainda inclusive tem menos bolinhas aqui no começo do stroke, aumenta um pouquinho e depois volta a ficar com a menor quantidade. Vou fazer isso de novo para aumentar um pouquinho a quantidade de partículas aqui dentro e um pouquinho aumentar também o tamanho das partículas aqui no stroke. Então vai lá no pincel, aumenta aqui, vou aumentar para 20. E faz a mesma coisa. Seleciona a Pen Tool, botão direito, Stroke Path, Brush Simulate Pressure, ok. Pronto, aumentou a quantidade e o tamanho das partículas. Para pintar essas partículas com a mesma cor do meu stroke, eu posso selecionar a layer com todas aquelas cores, Ctrl J para duplicar, vou colocar ela em cima da layer onde estão minhas partículas e pressionando o Alt, posicionando o cursor entre as camadas, dou um clique e ela assume aquela coloração que tem ali em cima. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui a layer onde estão as minhas partículas e fazer uma máscara para poder apagar um pouco dessas bolinhas que estão aqui por cima. Se vocês não quiserem fazer isso, tudo bem. Eu quero desaturar a imagem, só ela, eu só vou tirar a cor dela. Vou pegar então a layer da bailarina, selecionar ela em Adjustments, tá? Se vocês não tiverem isso aqui aberto, vocês podem vir aqui em Windows, Adjustments e tirar a saturação dela completamente. Chegando aqui a saturação para o canto, ela vai ficar desaturada e o restante vai continuar colorido. Essa camada daqui, ela só está afetando daqui para baixo. Por último, então, eu vou fazer o efeito do vento, né? Aquele efeito que distorce um pouco aqui as bordas da imagem. Para isso, eu vou precisar duplicar essa minha camada. Seleciona, Ctrl J, e com essa camada aqui de baixo selecionada, pressiono Shift e junto ela, dou um clique em cima do background para selecionar os dois. Por que eu estou fazendo isso? Caso eu aplicasse esse filtro só nessa imagem daqui, o efeito não ficaria o mesmo. Vocês podem até fazer o teste aí. Com essas duas camadas selecionadas, Ctrl E, eu vou juntar as duas camadas e venho aqui, ó, filtro, Stylize Wind. As configurações aqui, não existem muitas configurações de parâmetro, mas aqui a gente vai colocar o método como Wind e o Direction para a direita, tá? From the right. Vou dar OK e o efeito vai pegar aqui como se estivesse batendo um vento e derretendo aqui a imagem, né? Isso sugere um pouquinho, dá uma ideia de movimento dela. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou,
curte aí o vídeo, isso ajuda demais o canal. Vai lá no Facebook, curte a fanpage, faz as suas perguntas aí embaixo, caso tenha tido alguma dificuldade para fazer aí o tutorial, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá ok? É isso, até a próxima, grande abraço!